Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula 10, nós vamos falar sobre os adjetivos gregos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo. Então, a língua grega ela vai ter adjetivos igual ao português, e esses adjetivos eles vão sempre concordar com o substantivo que eles estão se referindo. Então, os adjetivos em grego vão ter a mesma função em português, estão ali para caracterizar um substantivo, e esses adjetivos eles vão concordar com esse substantivo em gênero, né, masculino, feminino e neutro, em número, singular e plural, e também em caso. Então, os adjetivos também vão ser declináveis. O que é declinável em grego? O que sofre declinação? Substantivos, a imensa maioria deles, sofre declinação, e aquilo que rodeia os substantivos. Então, artigo sofre declinação, a gente já viu declinação dos artigos. Os adjetivos vão sofrer declinação, os pronomes vão sofrer declinação. Então, os adjetivos eles sofrem declinação, né? E de acordo com a maneira como eles declinam, a gente divide esses adjetivos em classes. Então, nós temos os adjetivos de primeira classe, nós temos adjetivos de segunda classe e nós temos os adjetivos de terceira classe. Eles são divididos nessa classe de acordo com o tipo de declinação que eles têm, tá? Então, os adjetivos eles vão ser declináveis em um determinado tipo de declinação. Isso também depende do gênero desse artigo, se esse artigo está acompanhando o substantivo masculino, feminino ou neutro. Então, por exemplo, a primeira classe, ele vai seguir os adjetivos de primeira classe, eles vão seguir a primeira declinação e a segunda declinação. Então, nós temos dois tipos de adjetivos de primeira classe, os adjetivos biformes. E os adjetivos biformes, eles vão seguir só a segunda declinação, tá? Para todos os gêneros, masculino, feminino e neutro. Então, se esse adjetivo for adjetivo de primeira classe biforme, se ele tiver acompanhado de uma palavra masculina, ele vai seguir a segunda declinação masculina. Se tiver acompanhado de uma palavra feminina, vai seguir a segunda declinação feminina. Se tiver acompanhado de uma palavra neutra, vai seguir a segunda declinação neutra. E nós temos também os adjetivos triformes. Esses adjetivos triformes, eles vão seguir a primeira declinação quando a palavra for feminina, eles vão seguir a segunda declinação quando essa palavra for ou masculina ou neutra. Segunda classe de adjetivos, eles vão seguir a terceira declinação para todos os gêneros, masculino, feminino ou neutro. Seguir a terceira declinação. E a terceira classe, eles vão seguir a primeira declinação para palavras femininas e a terceira declinação para palavras masculinas ou neutras. Na aula de hoje, a gente vai se preocupar com adjetivos de primeira classe. Então, segunda e terceira classe, a gente não vai, por enquanto, se preocupar com isso. Então, a gente vai começar falando dos biformes, até porque eles são o único tipo de adjetivo em que só usa a segunda declinação, que é a segunda declinação foi o que a gente viu até agora. Mas a gente vai ver um exemplo de um adjetivo triforme, porque ele já aparece nos textos de tradução. Então é importante a gente já ver, já saber, né? Então, adjetivo biforme vai seguir a segunda declinação, adjetivo triforme segue a primeira declinação para feminino e a segunda para masculino ou neutro. Vamos primeiro ver o biforme. Então, já montei aqui o nosso quadro. Então, coloquei as formas dos gêneros, né? Masculino, feminino e neutro. Os casos, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo e dativo. Tá? Esse primeiro quadro eu vou estar falando só no singular, adjetivo no singular. Tá? Depois eu apago e coloco no plural.
Também vai ter... Vai seguir a mesma declinação, só que no plural. Então, um exemplo de um adjetivo que é biforme é o adjetivo endoxos. Endoxos, famoso, célebre. No dicionário, você vai encontrar essa palavra da seguinte maneira. Assim, endoxos, uma vírgula, os, uma vírgula, on. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que essa palavra, no masculino, ela tem essa terminação, que é uma terminação típica da segunda declinação. No feminino, ela tem essa terminação, que também é uma terminação típica da segunda declinação. E no neutro, ela tem essa terminação, omicroni. Também é uma terminação típica da segunda declinação. Então eu tenho aqui masculino, feminino e neutro seguindo a segunda declinação. Então eu já sei que esse adjetivo é um adjetivo biforme, né? Primeira classe biforme. Então vamos lá. Então, pegando o masculino vai seguir a forma da segunda declinação, então a gente tem que lembrar a segunda declinação masculina. Nominativo, né? Eu pego a raiz. A forma de declinar vai ser a mesma do substantivo. Eu vou ter uma raiz e eu tenho aqui a terminação. Tá? Essa raiz, ela não muda quando é uma palavra regular. Ela pode mudar dependendo da palavra, mas por enquanto a gente não está vendo isso, então por enquanto a raiz permanece igual. Então, nominativo, a gente repete a raiz, né? E a terminação do nominativo já está escrita, né? Ômicron, sigma. Endoxos. É o nominativo. Endoxos. Quer dizer, se eu tenho ali uma palavra que ela é masculina, está no singular e está no nominativo, e eu tenho esse adjetivo vai vir dessa maneira. Está no singular, masculino, nominativo. Não interessa, é importante se falar, não interessa a declinação do substantivo. O substantivo pode ser substantivo de terceira declinação. Não importa. O adjetivo vai continuar sendo declinado aqui na segunda declinação, que é a declinação dele, própria dele. Ele só concorda com a palavra no gênero, né, masculino, no número, singular, e no caso, nominativo. Vocativo, a gente repete a raiz, né? E coloca a terminação. A terminação do vocativo na segunda declinação é um epsilon, né? Então, endoxe. Tá? As regras de acentuação são as mesmas do substantivo. Tá? O acento permanece no mesmo lugar, a não ser que ele seja obrigado a sair dali. Né? Se eu tiver uma sílaba longa no final, né, um ditongo, e não seja em iota, enfim. Essas regras todas que a gente viu para substantivo também se aplicam em adjetivo. Então, no vocativo, endoxe. Então, se estiver acompanhando o substantivo que esteja no singular, seja masculino e está no vocativo, vai estar assim no vocativo. Então, o antropendoxe, né? O homem famoso. Tem que ter a concordância. Acusativo, então, repito, a raiz, né? E eu acrescento a terminação que é omicroni, terminação de acusativo. Então, endoxon. Endoxon. Genitivo. Repito a raiz. Acrescento a terminação que é o ômicron y, né? Agora, essa sílaba, essa última sílaba já virou uma sílaba longa, porque eu tenho um ditongo com o y aqui no final, a sílaba longa. Então, conto ela como duas. 1, 2, 3. O acento ele não pode vir atrás, né? Porque em grego eu só posso ter palavras proparoxítonas. Então, o acento ele necessariamente tem que ficar aqui, né? Então, endoxo, endoxo. E dativo, eu tenho a raiz, né? A terminação é um ômega com iota subscrito,
E essa sílaba também virou uma sílaba longa. Então agora o acento que estava lá na primeira sílaba, ele anda uma sílaba para frente. Então, endoxo. Beleza? Então vamos repetir. Nominativo, endoxos. Vocativo, endoxe. Acusativo, endoxon. Genitivo, endoxo. Dativo, endoxo. E agora o feminino. Feminino vai seguir a segunda declinação. Então é exatamente igual à forma masculina. Aqui, ó. Então, ó, nominativo, endoxos. Vocativo, endoxe. Acusativo, endoxon. Genitivo, endoxo. E dativo, endoxo. Então, feminino segue a segunda declinação feminina, que é exatamente igual à segunda declinação masculina. E o neutro? Aí o neutro já vai seguir a segunda declinação neutra. Então, o nominativo dele, a terminação é o ômicron ni, né? Então, endoxon, endoxon. No acusativo, não, no vocativo, perdão, no vocativo. O vocativo vai ser igual o nominativo, né? Também endoxon. E o acusativo também vai ser igual o nominativo, endoxon. Então essas três primeiras formas são iguais, nominativo, vocativo e acusativo do gênero neutro. Então, endoxon, endoxon, endoxon. Genitivo, a raiz, né, permanece, e a terminação é um ômicron Y, né, igual aqui a forma masculina e a feminina. A última sílaba já virou uma sílaba longa, então o acento ele anda uma casa para frente. Endoxo. E o dativo, né, vai também ter a mesma forma do masculino. O ômega, o omega com iota subscrito. E virou uma sílaba longa, anda uma casa para frente. Endoxo. Então, vamos repetir aqui a forma no gênero neutro. Nominativo, endoxon. Vocativo, endoxon. Acusativo, endoxon. Genitivo, endoxo. Dativo, endoxo. Então, vimos agora a forma no singular. Né? Acabamos de ver a forma no singular. Vamos ver, então, agora a forma no plural. Agora, no plural. Masculino plural. Aqui, ó. A raiz, ela é a mesma, né? Terminação do nominativo masculino é um ômicron iota. Como eu falei, ditongos com ômicron iota, né? Ditongos com iota, quando estão no final da palavra, terminam a palavra, eles não são considerados longos. Então, o acento permanece no mesmo lugar. Endoxoi. O vocativo vai ser igual o acusativo, endoxoi, no plural. Acusativo, agora eu já tenho aqui um ditongo na última sílaba, um ditongo com Y, então já vira uma sílaba longa, então acento anda uma casa para frente. Endoxus, endoxus. Genitivo, raiz é a mesma, terminação é um omega ni. Então a última sílaba, vogal longa, sílaba longa. Então acento ele pula uma casa para frente. Endoxon. E dativo, a raiz se repete, terminação é um ômega, iota, sigma. Então agora sim, essa última sílaba é uma sílaba longa, apesar de ser um ditongo com iota. Então, sílaba longa,
o acento anda uma casa para frente. Endoxóis. Vamos repetir então. Declinação no masculino, plural, nominativo endoxoi, vocativo endoxoi, acusativo endoxus, genitivo endoxon, dativo endoxois. No feminino, vai seguir a segunda declinação feminina, que é exatamente igual à segunda declinação masculina. Então é copiar e colar. Então, nominativo vai ser endoxoi, endoxoi. Vocativo, igual, endoxoi. Acusativo, endoxus. Genitivo, endoxon. Dativo, endoxois, né? Igual o masculino. No neutro vai ter a forma, né, do neutro. Então, aqui no nominativo, a gente repete a raiz da palavra, né, e a terminação do neutro plural é um alfa, né? Então, aqui já ainda é uma sílaba breve, então o acento permanece no mesmo lugar, endoxa. O vocativo e o acusativo são iguais ao nominativo, então também vão ser, ó, endoxa, vocativo, endoxa, acusativo. A gente já viu a segunda declinação neutra. O genitivo vai ter a mesma forma aqui do masculino e do feminino. Endoxon. Última sílaba longa, então o acento anda uma casa para frente. Dativo plural também vai ter a mesma forma do masculino e do feminino. Endoxois. Tá? Então, repetindo, neutro, gênero neutro, nominativo endoxa, vocativo endoxa, acusativo endoxa, genitivo endoxon, dativo endoxois. Muito bem, então, tranquilo, né? Forma no singular, a forma dos adjetivos biformes, né? Só segue a segunda declinação, então não é nada assim muito diferente do que a gente já aprendeu. Tá? Só que nos textos já aparecem um adjetivo específico, é um adjetivo triforme, que é o kalos. Kalos é bom, belo, formoso, né? Esse sentido. Se você for procurar o kalos no dicionário, ele vai estar assim, vírgula, um eta, vírgula, omicroni. Isso quer dizer o quê? É aqui o gênero masculino, ele tem essa terminação, omicron sigma, que é uma terminação típica da segunda declinação. No feminino, ele tem essa terminação eta, no nominativo, né? Terminação eta, que é uma terminação típica da primeira declinação feminina, com tema em eta. A gente ainda vai aprender a primeira declinação, a gente vai ver que a primeira declinação tem tema em alfa e em eta. Ah, então isso seria um tema em eta. E aqui, omicroni, neutro, né? Nominativo neutro, é uma terminação típica da segunda declinação. Então, é um adjetivo que segue segunda declinação para masculino e neutro e primeira declinação para feminino. Então, adjetivo de primeira classe, triforme. Então, vamos ver direitinho essa declinação. No masculino, não tem mistério, porque no masculino vai seguir a segunda declinação. Então, eu vou fazer primeiro o masculino e o neutro, porque a gente já tem conhecimento. Depois eu venho para o feminino. Então, no nominativo, a gente repete a raiz do adjetivo, né? E a terminação já está inclusive lá, né? Ômega, omicron, sigma, kalos. Nominativo, kalos. Vocativo. Então, a gente repete a raiz.
A terminação do vocativo masculino de segunda declinação é um epsilon, né? E aí o acento permanece aqui na última sílaba. Calé. O vocativo calé. Acusativo. Ó, repete a raiz. Terminação de acusativo é um ômicron ni. Calon. Genitivo. A gente repete a raiz. Terminação de genitivo é um ômicron y. Agora repara, ó, a última sílaba já virou uma sílaba longa, então o acento ele permanece aqui na última sílaba, ele não tem como sair daqui, só que ele vai sofrer uma modificação. Então, em vez de um acento agudo, vai virar um acento circunflexo. Calu. Todas as regras de acentuação que a gente viu para substantivo, elas vão se aplicar para adjetivo, tá? Então, calu, dativo. Terminação é um ômega com iota subscrito, né? E o acento que era agudo vira circunflexo. Caló. Lá no neutro, nominativo, já está até escrito aqui, né? Calon, ômicroni. Vocativo e acusativo são iguais ao nominativo, né? No neutro, então a gente tem calon pro vocativo e calon do acusativo. O genitivo, ele vai ser igual ali no masculino, né? Calu. E o dativo também igual. Caló. Eu passei rapidinho porque a gente já viu essas declinações. A gente já está cansado de saber. Então, ó, calon, 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 calu, caló. Agora o feminino. Nominativo, né? A gente repete a raiz. A terminação já está até escrita lá, né? Um eta. Um acento. Calé. Repara que, apesar de ser uma sílaba longa, né, ela tem aqui um acento agudo. Já é um pouco diferente da segunda declinação, que quando a gente tem uma sílaba longa com acento, né, normalmente o acento é circunflexo. Tá? Mas aqui não, acento agudo. O vocativo vai ser igual, tá? Calé. O acusativo, a gente repete a raiz. A terminação do acusativo vai ser um eta, ni. É mais ou menos a mesma lógica aqui da segunda declinação. Segunda declinação, a gente tem o termo ômicron, né? E aqui no acusativo eu acrescento ni no ômicron. Aqui na primeira declinação eu tenho o termo eta, e no acusativo eu acrescento ni depois do eta. É mais ou menos a mesma lógica. Né? O acento permanece aqui na última sílaba, agudo. Calen. No genitivo, né? Raiz, terminação é um eta, sigma. Aqui sim a gente vai ter a mudança do acento de agudo para circunflexo. Calés. Calés. E o dativo, a terminação é um eta com iota subscrito. E eu também tenho aqui a mudança do acento para o acento circunflexo. Calé. De novo, a gente ainda não viu a primeira declinação, tá? A gente só está vendo isso aqui porque já aparece nos primeiros textos. Então, é só para vocês não se confundirem. Tá? Mas vocês, por enquanto, não têm assim, nenhuma obrigação de saber. Tá? Mas aqui, ó, calé, nominativo, vocativo calé, acusativo calen, genitivo calés, dativo calé. Então, isso é no singular. Vamos agora ver no plural. Pois bem, agora no plural. Masculino e neutro vai seguir a segunda declinação, no plural. Então, já deixei até aqui as raízes já prontas. Então, o nominativo vai ser calói, vocativo calói, acusativo calus, genitivo calon, dativo calóis. Certo? Passei rapidinho porque a gente já viu a segunda declinação. Então, calói, calói, calus, calon, calóis. Neutro. Também, a gente já viu a segunda declinação neutra, né? Nominativo, calar. Vocativo, calar. Acusativo, calar. As três formas são iguais.
Genitivo e dativo vai ser igual ao masculino, né? Calon e calóis. A gente já viu isso. Então, calar, 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 calon, calóis. O feminino é que a gente ainda não conhece, né? Que segue a primeira declinação. Então, nominativo vai ser, a terminação vai ser um alfa iota, né? E o acento permanece aqui na última sílaba, calai. O vocativo vai ser igual ao nominativo, calai. O acusativo, a terminação vai ser um alfa sigma, o acento permanece agudo, calás. Genitivo, a terminação no plural vai ser igual aqui na segunda declinação, vai ser um ômega mi. Interessante, calon. E o dativo, a terminação vai ser quase igual aqui a segunda declinação, mas vai ser com alfa, alfa iota sigma. Calais. Então, repetindo, ó, feminino, nominativo, né, primeira declinação, calai. Vocativo, calai. Acusativo, calás. Genitivo, calon. Dativo, calais. Então, essa foi a aula de hoje. É uma aula um pouco mais longa, né? Adjetivos são realmente um pouco mais difíceis, né? Tem toda a questão da concordância e das declinações que, né, que seguem declinações diferentes. Mas, enfim, é importante. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente já está quase chegando na parte das traduções, que eu acho que é a parte mais legal na hora de aprender esses idiomas antigos, né? Essas línguas mortas. Só falta ver agora na aula que vem, a gente vai ver verbos, conjugação dos verbos no presente indicativo, e a gente já começa na outra semana a ver as traduções. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima aula.